Se você tivesse se afogando agora, o que você faria? Se você estivesse em um edifício em chamas, o que passaria pela sua cabeça? Pedir ajuda. Imediatamente, sem hesitar, sem medo do que os outros iriam achar de você, sem medo de incomodar as pessoas. O seu instinto iria falar mais alto do que qualquer coisa. Mas então, por que é tão difícil pedir ajuda quando são os problemas da vida que parecem estar tirando nosso ar? Quantas vezes você já chegou perto de pedir ajuda, sentiu aquela tensão no peito e acabou recuando? E a coisa estranha é que essa tensão, ela não veio do problema em si, ela veio do que pedir ajuda significa para você. Meu nome é Isabela Matos, eu sou psicóloga e é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre a dificuldade que nós temos em pedir ajuda. Existe uma narrativa na nossa cultura, especialmente nas culturas mais individualistas, que diz que pedir ajuda é sinal de fraqueza, que adultos precisam resolver os próprios problemas, que depender de alguém pode ser perigoso e que ser autossuficiente é o objetivo máximo a ser atingido. Mas, olhando para fora da nossa bolha de realidade, é importante saber que existem culturas coletivistas, onde pedir ajuda não tem nada de vergonhoso. Pelo contrário, pedir ajuda é um ato de confiança, é dizer para alguém: eu acredito em você, você faz parte da minha rede, nós nos sustentamos. Tem uma história que eu gosto bastante que diz que um dia perguntaram para a antropóloga Margaret Mead qual ela considerava ser o primeiro sinal de uma sociedade civilizada. Todo mundo esperava que ela falasse ferramentas, linguagem, escrita, mas ela respondeu: um fêmur humano cicatrizado. Na pré-história, quebrar um fêmur era sentença de morte. Você não andava, não caçava, não sobrevivia, a não ser que alguém ficasse, que alguém lhe oferecesse comida, proteção, escolhesse não te abandonar enquanto você estava vulnerável. Um osso que sarou significa que isso aconteceu, que alguém ajudou. Dizem que ela finalizou dizendo: ajudar alguém em dificuldade é onde começa a civilização. E se a gente parar para olhar para a natureza, nós iremos perceber que o ser humano não se tornou a espécie dominante do planeta porque é o mais forte, o mais rápido, porque tem presas e garras afiadas. Nada disso. Foi por conta da nossa capacidade de cooperar. A capacidade de ajudarmos uns aos outros foi o que tornou a nossa espécie mais forte. E por que então transformamos isso em tabu? Nós brasileiros estamos numa posição muito estranha nisso. A gente tem um instinto de comunidade, de afeto, aquela coisa de me fala o que está acontecendo, pode contar comigo, se precisar conversar, eu estou aqui. Mas em algum momento nós aprendemos a ter vergonha disso. Aprendemos a sorrir e dizer que está tudo bem. Porém, a cultura não está no nosso controle. E olhando para algo mais íntimo, ao longo do tempo, eu percebi que muitas pessoas têm uma visão distorcida sobre o que está no centro do não pedir ajuda. Muitos acreditam que está no centro a teimosia, mas na verdade está o medo. O medo de provar para si mesmo que você não é capaz, de confirmar que você não é suficiente, de se tornar um fardo para o outro. E o clássico medo de desagradar, de incomodar os outros. Esse medo muitas vezes vem de longe. Pode ter vindo da infância, onde você aprendeu a ser pequena para não dar trabalho para as pessoas,
ou onde você aprendeu a ser independente, para não ser parecido com alguém que era considerado um peso. Pode ter vindo de um relacionamento, onde toda vez que você pedia algo, o outro reagia com um suspiro, com um peso, ou até mesmo cobrava depois. E o cérebro é inteligente. Ele grava padrões. E o padrão aprendido é: pedir ajuda significa que eu vou machucar alguém que eu amo, que eu vou afastar alguém que eu amo. O que é contraditório, porque geralmente a pessoa que não consegue pedir ajuda é extremamente generosa. É a primeira a aparecer quando alguém precisa. Carrega o problema do amigo, do colega de trabalho, de um familiar, sem nem pensar duas vezes. Está tão preocupada com o peso que pode colocar no outro que se esqueceu de se perguntar e de perceber o que ela mesma precisa. E na hora de receber, trava. Além disso tudo, o medo de pedir ajuda é alimentado por um ciclo. Olha só, existe um problema e você decide resolver sozinho, mesmo quando alguém ofereceu ajuda, e você consegue resolver, e isso é bom. Prova que você é capaz, que você dá conta, e você sente um orgulho justo. Porém, o tempo vai passando, os problemas podem ser maiores ou podem surgir vários problemas simultaneamente. E aí, as pessoas que antes ofereceram ajuda e que foram recusadas, hoje não oferecem mais. Não por maldade, só que elas aprenderam que você sempre diz não. As pessoas que te amam percebem que você nunca pede nada. E aí elas se sentem distantes, inúteis, às vezes até rejeitadas, e pensam: por que ela não confia em mim? A tentativa de proteger o outro cria exatamente o afastamento que você queria evitar. E quando o colapso vem, e ele vem sozinho, sem rede de apoio. E a pessoa que mais precisava de ajuda construiu, sem querer, um mundo onde ninguém fica perto o suficiente para ajudar. E para romper esse padrão, primeiro, eu quero te oferecer uma mudança de perspectiva, porque o objetivo aqui não é só mudar o comportamento. Você percebeu que não pede ajuda, agora começa a pedir. O objetivo é conceitual. Você está baseando a sua decisão de pedir ajuda em definições erradas. Então entenda, primeiramente e de uma vez por todas. Pedir ajuda não é fraqueza, é habilidade. E habilidade pode ser aprendida ou desaprendida. Animais solitários sobrevivem sozinhos. Ursos, cobras, humanos, não. Nós evoluímos em tribos. E tem uma coisa que eu já falei em outro vídeo e eu vou repetir porque cabe aqui também. O ser humano é a espécie que mais demora para atingir a independência, se alimentar sozinho, caminhar sozinho, se regular emocionalmente sozinho. A nossa neurologia inteira foi desenhada para a cooperação, para a linguagem, para a empatia, para vínculos. Recusar ajuda não é força, é ir contra a sua própria natureza. Imagina uma árvore que recusasse a chuva, porque ela quer ser independente, não quer depender de ninguém. Ela não seria mais forte por isso. Ela simplesmente secaria. Outra mudança tem a ver com a vergonha. A vergonha, quando é nomeada, ela tende a diminuir. E a maioria das pessoas que sempre recusam ajuda com não precisa, já logo de cara, nunca se questionaram de onde vem esse impulso. E quando você pergunta com gentileza a si mesmo, por que eu acho que eu tenho que resolver isso sozinho? A resposta quase sempre revela algo que foi aprendido, não algo sobre a realidade da situação.
Você não nasceu achando que precisar de ajuda é uma falha. Isso em algum momento foi ensinado, e o que foi ensinado pode ser revisitado com clareza. Outro ponto é sobre vulnerabilidade. Eu sei que essa palavra muitas vezes causa aversão, né? Ninguém quer estar vulnerável. Mas eu quero te mostrar ela de um ângulo diferente. Vulnerabilidade não é fraqueza. É uma das forças mais poderosas de criação, de conexão que existe. Quando alguém mostra para você a parte real dela mesma, imperfeita, incerta, algo acontece. É como se ela criasse um espelho e nesse espelho você se vê e até pensa: nossa, eu também sinto isso. E é nesse momento aonde as máscaras caem, é onde a conexão verdadeira acontece. Pedir ajuda é um ato de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade não toca só quem recebe a ajuda, ela transforma quem oferece a ajuda também. Quando você pede ajuda para alguém que te ama, você está dando a ela um presente, a chance de estar presente para você, de se sentir útil e confiável. E para concluir, eu quero que você se questione. Se uma pessoa muito querida por você estivesse carregando o mesmo peso que você carrega agora, você ia querer saber? Você ia querer poder ajudar essa pessoa? Então, por que você acha que as pessoas que te amam merecem menos do que isso? Sofrer sozinho não te torna mais forte, só te torna mais cansado. A sabedoria não está em carregar tudo sozinho, e sim em saber quando dividir o peso e com quem também é importante. Agora me conta aqui nos comentários o que você percebeu que mais mantém você carregando esse peso sozinho. Esse espaço é justamente para isso, para que a gente consiga falar as coisas que geralmente a gente guarda. Eu leio todos os comentários e adoro essa troca. Se esse vídeo tocou algo em você, clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para a gente se encontrar aqui toda semana. E se você conhece alguém que carrega muita coisa sozinha, que nunca pede ajuda, talvez esse vídeo também seja para essa pessoa. Então, manda para ela. A gente se vê aqui na próxima semana e no próximo vídeo. Até mais!